Nós estamos, então, com o nosso prestigiado palestrante, o professor Christian Laval, que ele está desde as 14h30 conosco, é a terceira conferência, e o professor Christian Laval, ele é professor de Sociologia na Université Paris-Nanterre, ele é especialista em liberalismo e, em particular, na filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, e ele é doutor em Sociologia e membro do Centro Bentham. Ele também é investigador e vice-presidente do Institut de Recherche da Fédération Syndicale Unitaire e ele é membro do Sofiapol, da Question Marks Study Group e do Bentham Center, e ele é membro do Conselho Científico da ATAC, co-diretor com Laurent Jean-Pierre da coleção O Horizonte de Possibilidades, com editoras La Découverte. Seus trabalhos centram-se em três grandes temas: a história do utilitarismo, a história da sociologia clássica e a evolução dos sistemas de ensino. Ele é autor de muitos livros e sobre esses temas ele escreveu, só vamos fazer alguns destaques. Vários dos seus livros foram em colaboração com Pierre Dardot, que possivelmente virá em outra oportunidade junto dele. Entre as diversas publicações, nós destacamos A Nova Razão do Mundo, do Neoliberalismo ao Comum, da editora Biotempo, 2016, que é uma obra do professor junto com Pierre Dardot, que estou dizendo 2016 porque é a tradução em português. Essa obra já foi aprofundada hoje no nosso debate da tarde. Quem quiser pode assistir a conferência via YouTube no canal IHU Comunica. A segunda obra que vou destacar é Comum, ensaio sobre a Revolução no século XXI, editora Biotempo, de 2016, também uma obra em conjunto com o professor Dardot. Essa obra também foi discutida no evento do segundo momento da tarde. Tem outras obras, Ce cauchemar não finit pas, Comment le néolibéralisme défait la démocratie, também é da Découverte 2016, Marx au combat, é uma edição Le Bordelot, também 2012, bom, e assim por diante. La Nouvelle École Capitaliste, e eu queria especialmente destacar a última obra que apareceu, por enquanto está somente em francês, de abril de 2018, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale. Então, também é da La Découverte, por enquanto nós não temos a possibilidade dela em português, mas esperemos que logo mais esteja. Temos algumas entrevistas que nós publicamos no IHU, ihu.unicinos.br, vocês podem ter acesso. O imaginário de Estado-nação não é um imaginário alternativo ao neoliberalismo, uma entrevista especial. Os Estados construíram o atual sistema neoliberal, também outra entrevista. E alguns artigos que nós publicamos, Desigualdades no atual contexto econômico brasileiro, O Comum é a Revolução, de Dardot e Laval, e o terceiro que nós publicamos também, O Comum, um ensaio sobre a Revolução do século XXI. Nós queremos, de forma muito especial, esta longa jornada, agradecer ao professor, que vem de vários lugares do Brasil, não é a sua primeira, não está de férias, as férias vão começar depois de vários lugares em Brasil, está acompanhado da sua esposa, que também está prestigiando aqui no meio nosso, Madame Evelyn, e então agradecemos a presença de todos vocês. Em função de que já é a terceira palestra, nós vamos tentar, se possível, encerrar às 9h30. Então, todo mundo que quiser as perguntas, vão pensando as perguntas para que, no momento, possamos fazer bloco, né, de perguntas e o professor possa encerrar um pouquinho antes, porque mais ou menos às 6h da manhã ele já vai estar viajando para as próximas palestras em outros lugares do Brasil. Agradecemos muito a presença de todos e, especialmente, o nosso palestrante, a quem já damos a palavra. Muito obrigado pela apresentação,
pela recepção, pela presença. Eu agradeço também à tradutora, que faz um trabalho notável. E quero iniciar imediatamente a conferência, que na verdade mudou de título. Eu tomei a liberdade de mudar o título, eu mesmo, em vez de falar de crise do neoliberalismo, emergência de movimentos emancipadores, eu quero falar do novo neoliberalismo e dos desafios da emancipação. Eu não fiz uma mudança considerável, como vocês veem, mas uma pequena modificação, vocês entenderão por quê. Pelo menos nos últimos 10 anos, desde a crise de 2008, não se para de anunciar o fim do neoliberalismo. Vocês devem se lembrar de um texto, de um artigo de Joseph Stiglitz, um economista norte-americano, e seu artigo era intitulado O Fim do Neoliberalismo. Foi no momento da crise financeira. Mas também se anunciou o fim do neoliberalismo com a vitória do Brexit na Grã-Bretanha ou com a vitória de Trump. Alguns veem nisso o final de um ciclo marcado hoje pelo retorno do protecionismo, do soberanismo, nacionalismo, como se estivesse suficientemente manifesto e tudo isso fosse suficientemente considerável para pôr fim ao neoliberalismo. Na realidade, a questão é mais complexa. Eu acredito que o liberalismo não está morto, que ele sobrevive em certos aspectos, se fortalece, mas muda de forma, muda de tom e de forma. Ele é plástico, esse neoliberalismo, e ao mesmo tempo é plural. Se fez dele um sistema de dominação mundial com um conjunto de regras, princípios e funcionamento uniforme, mas também estamos lidando com uma grande variedade de tipos de neoliberalismo. Esses tipos são nacionais e regionais e também têm variantes no tempo. O neoliberalismo se desenvolve na história e se metamorfoseia à medida em que encontra obstáculos, crises, etc. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Tem uma hipótese a ser discutida, a de um novo liberalismo, uma nova fase do neoliberalismo. Mas, primeiro, quero lembrar o que Pierre Dardot e eu entendemos por neoliberalismo e peço desculpas por aqueles que estavam presentes hoje à tarde, que já ouviram as minhas explicações. Para nós, seria fácil demais pensar que o neoliberalismo são apenas políticas econômicas, monetaristas ou de austeridade. Seria fácil demais pensar que estaríamos lidando apenas com uma extensão da mercantilização do mundo, como se dizia no movimento à alterglobalização, ou até mesmo que o neoliberalismo se resume à ditadura dos mercados financeiros. E com base em Michel Foucault, nós extraímos a seguinte ideia. O neoliberalismo é uma racionalidade política que se tornou mundial e que consiste em impor pelos governos, não só na economia, mas também na sociedade e também nas subjetividades, uma mesma forma, uma mesma lógica que podemos chamar de lógica do capital, ou seja, uma maneira de fazer com que as pessoas se comportem entre elas, em suas relações sociais, que se modelam de acordo com o funcionamento do capitalismo, mas um capitalismo que saiu da sua esfera estritamente produtiva e financeira. Nós somos dominados por normas, formas de vida, que se aparentam, usando um termo aqui prudente, aquilo que o capitalismo impõe na própria economia. Essa racionalidade política tem dois principais aspectos. Primeiro, a lógica da concorrência, que se torna o princípio de vida na sociedade, e, segundo, o modelo da empresa, que se impõe a todas as instituições mediante determinados dispositivos precisos e concretos, como a nova gestão pública, no caso das instituições
de Estado. O que caracteriza esse modo de governo neoliberal é o fato de se fortalecer e radicalizar-se à medida de suas crises. Esse ponto é importante, que eu não desenvolvi anteriormente. O neoliberalismo gera crises econômicas, sociais e hoje crises políticas. Mas o que se pôde observar nos últimos 30 anos é, à medida que ele se desenvolve e gera crises, ele consegue responder de acordo com a sua própria lógica, a lógica do sistema. Então, dando um exemplo muito simples da Europa, diante de concorrentes como a Alemanha, que no início dos anos 2000 impôs uma redução de salários e de contribuição social e fez o que chamamos de política de redução de custos salariais. A resposta que foi dada pelos outros países europeus foi idêntica, criando uma lógica infernal de fortalecimento do neoliberalismo e cada país tentando reduzir os seus custos salariais com políticas salariais muito duras, um mercado de trabalho muito duro, e tudo isso provocando uma crise de crescimento. Por exemplo, se a Europa e a zona doente dos países ocidentais, se é o conjunto mais difícil de crescer, é uma resposta ao que foi gerado pelo neoliberalismo. Podemos dar muitos exemplos nesse sentido. Poderíamos dar um outro exemplo bastante comum, que consiste em mostrar que para relançar a economia, os países tentam fortalecer o capital, dando-lhe vantagens e atraindo os governos, fazendo com que os governos lutem para atrair capitais. Quanto menos impostos entrarem nos caixas do Estado, mais os dispositivos de proteção social são postos em perigo pelos sistemas de saúde e de aposentadoria. Isso não é novo, justamente esse fato de que o neoliberalismo se alimenta de suas crises, mas ele também se alimenta de reações negativas que foram provocadas no plano político. Há hoje um fenômeno muito grande de um neoliberalismo que se fortalece pela própria hostilidade suscitada. E o que vivemos hoje é justamente uma forma de os governos neoliberais explorarem a raiva social, as frustrações e os retimentos que as políticas neoliberais nos últimos 30 anos provocaram. De modo que hoje o que é posto em xeque é o envelope democrático em que se desenrolaram as políticas neoliberais. Estas políticas neoliberais inicialmente não foram nem um pouco ditatoriais, não passaram por golpes de Estado, com exceção da América Latina, mas na Europa e nos Estados Unidos os processos políticos foram muito mais normais ou legais, digamos assim, e se inscreveram no plano da democracia representativa. O que está acontecendo hoje na Europa e também nos Estados Unidos, talvez em outros lugares também podemos discutir sobre isso, é que o marco da democracia liberal parece entravar a política neoliberal. Todo o enquadramento da imprensa, da livre discussão, da universidade livre, da crítica livre, tudo isso parece demais. E hoje se assiste a uma crise da democracia liberal clássica pelo advento de governos autoritários ou hiperautoritários. É nesse sentido que a vitória do Trump nos Estados Unidos não foi um acidente histórico e marca, sim, uma data na história mundial e do neoliberalismo mundial.
O sintoma é o sintoma de uma mutação na história do neoliberalismo. Mas também poderíamos dar outros exemplos europeus, como a vitória da extrema-direita na Itália, ou na Áustria, ou em muitos outros países. O que é essencial entender é que esses governos têm uma retórica, um discurso nacionalista e autoritário, xenófobo, violento, que tomam referências explícitas ao fascismo. Estou me referindo, sobretudo, ao governo italiano, e no caso do Matteo Salvini, ministro do Interior. Acho que estamos lidando com políticas que se sustentam com esse discurso nacionalista e autoritário e, ao mesmo tempo, não contestam de modo algum o neoliberalismo como modo de poder e muito menos o neoliberalismo como política de concorrência e política de desregulamentação. O que é espantoso é que esses governos favorecem as empresas, os ricos e desprezam matérias ecológicas e financeiras. O que é característico do período é que os governos de extrema-direita e de direita extrema assumem, na realidade, o caráter absolutista e hiperautoritário do neoliberalismo, que até então fora mascarado por sua integração ou sua situação integrada no marco da democracia. Para entender bem essa transformação, acho que é preciso evitar cometer dois erros. O primeiro erro, eu falei antes, é confundir o neoliberalismo e o ultraliberalismo e libertarismo. O neoliberalismo é um intervencionismo governamental, é um modo de intervenção no Estado, não é um Estado passivo que não faz nada, é um Estado que age, e que age num sentido muito determinado para criar, construir e manter a ordem da concorrência. E para manter a ordem da concorrência, pode ser útil do ponto de vista neoliberal usar meios muito pouco democráticos. Eu falei antes sobre o Hayek, que preferia a ditadura militar do Pinochet à política socialista do Salvador Allende. É muito típico do fato de que o neoliberalismo pretende defender, acima de tudo, uma certa formação econômica da sociedade, primando sobre toda e qualquer vontade popular que possa pôr em xeque essa ordem econômica. O segundo erro seria identificar de imediato o neoliberalismo novo ao fascismo. Há tendências fascistas incontestáveis. Há uma mobilização de paixões que pode ser qualificada ou designada como fascista, paixões racistas, paixões contra, paixões de ódio contra os mais fracos, as mulheres, os negros, etc. Mas isso faria com que perdêssemos a singularidade histórica do que foi o fascismo na história. Como se costuma dizer muito nos Estados Unidos, dizem que o Trump é um fascista neoliberal. Nas universidades americanas se costuma dizer que o Trump é um fascista neoliberal. Eu diria que isso seria muito simplificado e seria simplesmente supor o fim da história, na medida em que é possível que o trumpismo e governos que se parecem com ele caminhem para o fascismo. Tudo é possível, mas hoje é difícil identificar
Trump com o Estado total mussoliniano. Há ainda uma grande diferença entre ambos. Mas o que é certo é que estamos vivenciando uma mutação do neoliberalismo que se expressa numa crise fundamental da democracia liberal. De onde vem isso? Eu disse mas antes que o neoliberalismo explora hoje e canaliza as frustrações, a raiva social oriundas das políticas neoliberais, justamente. Ele toma para si, em novas formas, aquilo que ele mesmo gerou. A concorrência, a competitividade entre as economias e as sociedades, a competitividade nos salários, nas instituições que enquadram a vida social, tem consequências muito negativas para os empregados, os trabalhadores que se sentiram abandonados, traídos, inclusive pelos políticos da esquerda, ou das políticas de esquerda, governos ditos de esquerda, que têm suas políticas de acordo com o neoliberalismo. Os sindicatos perderam grande parte de sua legitimidade e de sua força. Os coletivos de trabalho dentro das empresas enfraqueceram devido a uma gestão cada vez mais individualizadora. E a participação dos cidadãos também perdeu seu significado, à medida em que as políticas de direita e esquerda acabaram se assemelhando. Na Europa, em muitos países, viu-se o desaparecimento da social-democracia tradicional. Ela desapareceu em vários países do leste, está muito fragilizada na França, quase desapareceu na Itália, embora sobreviva ainda na Espanha. Podemos dizer, então, que o neoliberalismo gerou o que Gramsci chamou de monstro. Mas de uma maneira muito particular, o que aconteceu tanto nos Estados Unidos como na França foi um duplo processo. De um lado, uma desfiliação em relação à comunidade política. Grande número de pessoas não se sente cidadão de um país, se sente, como eu disse antes, abandonado e não vê mais significado na participação política. E para compensar essa desfiliação da comunidade política, houve outro processo compensatório de refiliação a princípios etno-identitários e autoritários que põem em xeque o funcionamento normal das democracias liberais. Na verdade, querendo fazer da sociedade um grande mercado, na ordem da concorrência que reconhece apenas homens, capitais humanos, tornando-se isso a base da vida social e política, e tudo isso foi minado, solapado pela progressão da raiva, do ressentimento provocado por uma tal mutação. Os perdedores da concorrência não ficaram passivos, manifestaram progressivamente sua raiva, frustração, votando em candidatos que prometiam uma grande faxina, uma varredura, rompendo com o sistema político que não lhes garantia mais o fundamental nas sociedades modernas, que é uma certa segurança. É preciso lembrar que nos países europeus, e em menor medida nos Estados Unidos, e em menor medida ainda nos países ditos periféricos, o Estado teve a obrigação de garantir um mínimo de segurança social. Não só segurança política e policial, mas segurança social. Mas, com as políticas neoliberais, o discurso mantido foi um discurso suicida para as democracias e estados que se diziam democráticos. Por quê? Porque esses governos neoliberais não pararam de repetir que estávamos em guerra, que estávamos numa guerra comercial uns com os outros e que era preciso
questionar a proteção social, os dispositivos de aposentadoria, saúde e educação. E aí, o próprio significado do Estado foi questionado e provocou um apelo à proteção, um apelo à restauração de um Estado capaz de garantir essa segurança. Mas quem manteve esse discurso da segurança? Justamente forças de extrema-direita que deslocaram o alvo, que acusaram aqueles que eram vistos como parasitas, pessoas abusando do sistema social ou que não tinham nenhuma legitimidade para ter direito a esse sistema. O que está acontecendo hoje na Europa? Há uma crise migratória explorada politicamente pela extrema-direita. Na Itália, isso levou a extrema-direita ao poder. Na Áustria, levou a extrema-direita ao poder. Na Alemanha, um movimento de aliança pela Alemanha está ganhando simpatia entre a opinião pública de forma muito ampla. E parece até que esse movimento claramente xenófobo vai poder ultrapassar o Partido Social Democrata Alemão. É porque os imigrantes foram vistos e são vistos como parasitas, inúteis, pessoas que vêm ameaçar o sistema de proteção social. Isso remete, é claro, a algo muito importante, não vou ter o tempo de desenvolver aqui, que é o fato de que as proteções sociais foram construídas no âmbito nacional. Temos estados sociais, estados nacionais sociais na Europa, e parece que essa proteção social, essas benfeitorias sociais devem ser reservadas, e é assim as pessoas interpretam, na maior parte dos casos, devem ser reservadas aos cidadãos nacionais. Mas, mais do que isso, acredito que a concorrência geral que afeta o princípio de solidariedade e foi algo que teve sua tradução numa série de políticas e medidas e parece ser o próprio sentido da vida coletiva. Isso foi mostrado por correntes filosóficas, políticas, que mostraram que a solidariedade no século XX era algo normal. Pagávamos impostos e contribuições para criar um fundo comum a ser compartilhado por todos em caso de necessidade. Mas quando o neoliberalismo insufla um novo espírito, o espírito da concorrência, esse ideal de solidariedade, esses princípios de solidariedade enfraquecem, de tal modo que muitas pessoas nas classes médias ou classes médias superiores temem pelo seu bem-estar e percebem a pobreza ou os pobres como uma ameaça para a sua posição social. Tudo isso levou a um aumento do ódio social pelo estrangeiro, pelos pobres. E essas paixões mobilizadoras, como diz um historiador do fascismo, Paxton, tudo isso foi captado pelas forças de extrema-direita. Como eu suponho, justamente estamos lidando com um novo neoliberalismo. Na minha explicação, de acordo com a minha explicação, seria uma versão original da racionalidade neoliberal que teria adotado o paradigma da guerra. O paradigma da guerra contra os estrangeiros, mas também contra uma parte da população nacional, baseando-se justamente no ódio e na raiva produzidos pelo próprio neoliberalismo. Em outras palavras, estaríamos diante de uma variante de um poder que
comungou com a retórica do protecionismo, do soberanismo, adotando um estilo populista para fortalecer ou até mesmo radicalizar o domínio, a dominação do capital sobre a sociedade. Vamos dar o exemplo do Trump, que me parece muito eloquente. Foi alguém que foi eleito, que conseguiu ser eleito para conduzir uma política favorável aos mais ricos, que imediatamente tomou medidas para desregulamentar o sistema financeiro e conduzir uma política fiscal em favor dos mais ricos. Parkinson, um grande historiador americano, a quem eu me referi num artigo publicado no jornal francês, designou o governo de Trump como sendo uma ditadura plutocrática, ou seja, ditadura do dinheiro. Plutos, em grego, foi o deus do dinheiro para os gregos. Então, uma ditadura plutocrática. Ele se fez eleger, não somente, mas em grande parte conseguindo captar as vozes das classes populares que justamente se sentiram abandonadas pelas políticas democráticas, ou os políticos democratas, que foram políticas cada vez mais neoliberais e que pareciam tê-los abandonado. Acho que o governo de Trump, a política do Trump, é bem exemplar desse novo neoliberalismo. Mas essa transformação, será que é totalmente nova? Na verdade, acho que ela acentua, sobretudo, um dos aspectos clássicos do neoliberalismo. Radicaliza o seu caráter, aquele caráter que eu chamo de profundamente estratégico. Devemos lembrar que o neoliberalismo não é um conservadorismo, um imobilismo, é um modo de governo que visa a mudar a sociedade, os homens. É uma política, um modo de governo que deseja impor uma lógica a populações e indivíduos que não pediram, que não quiseram isso. Então, há um lado de força imposta, uma estratégia de guerra contra a sua própria população. Esse poder, aliás, se observarmos bem, vai usar todos os meios disponíveis para isso. Na França, um dos meios mais clássicos para impor medidas neoliberais é um discurso de chantagem, segundo o qual, se as reformas não forem feitas, os outros farão isso e nós vamos perder, vocês perderão, etc. E desta forma, na França, em outros países também, estão conduzindo uma política de privatização das ferrovias e nos dizem que sem essa política de privatização das ferrovias, nossas ferrovias serão destruídas, serão vencidas pela concorrência, etc, etc. Da mesma maneira, sem políticas de reforma das aposentadorias, enfim, não conseguiremos, etc. Um dos caminhos mais clássicos é mudar a lei, criando uma política para modificar o marco constitucional ou legal em que se exerce a atividade econômica e social. O neoliberalismo não precisa mais tanto da força que foi exercida no passado. O que vimos foram ferrolhos implantados nos sistemas políticos. No Brasil, vocês devem ter bons exemplos com os jogos parlamentares e jogos judiciais que permitiram modificar consideravelmente as políticas conduzidas desde 2016 ou até mesmo antes. Às vezes, há variantes nacionais e que têm uma característica geral. É dentro do marco formal do sistema político representativo que se implantam progressivamente dispositivos antidemocráticos e que têm uma eficácia temível, ou seja,
sem modificar aparentemente a democracia liberal. O que funciona hoje são dispositivos antidemocráticos. Acho que estamos cada vez mais lidando com governos que eu chamaria de guerra civil. Em primeiro lugar, a linguagem em vigor utilizada pelos governos é uma linguagem de guerra econômica, como eu disse antes. As reformas do direito trabalhista, de proteção social, etc., sempre visam a fazer com que se acredite que há uma urgência e uma mobilização que não pode ser evitada porque estamos cercados por inimigos. Os inimigos são os concorrentes. E como estamos em guerra econômica, os grandes princípios da democracia liberal, a divisão dos poderes, por exemplo, os direitos humanos, soberania do povo, etc., tem apenas um valor relativo. Ou seja, a democracia liberal e social deixa de ter, na verdade, uma utilidade para o sistema econômico e pode-se, então, assim, prescindir dela ou contorná-la. Na França, querem fazer uma reforma constitucional que vai fragilizar o parlamento. É típico de políticas que fortalecem o executivo em detrimento daquilo que, dentro das democracias representativas, é o cerne do sistema. A pluralidade, a oposição de interesses e de elaboração, conflitiva, é claro, mas no marco institucional, uma elaboração de uma posição majoritária. É uma matriz estratégica aplicada no campo econômico e social. É um modelo que está se tornando cada vez mais híbrido com o securitarismo de Estado. Desde 11 de setembro de 2001, vimos o desenvolvimento de várias medidas e dispositivos que foram violando progressivamente as regras das liberdades nas democracias liberais. Introduziu-se na lei a vigilância maciça da população e até mesmo o uso de tortura. Esse modelo de governo acaba constituindo um modo de governo contra os cidadãos, pela desconfiança generalizada do poder em relação às liberdades que são consideradas como maneiras e zonas ou atividades em que podem surgir atividades perigosas para o poder. Estamos diante de algo, e aqui cito um cientista político de Harvard, estamos lidando com uma contra-revolução sem revolução, que visa controlar e reprimir uma parte da população considerada perigosa. Provavelmente o alvo principal seja o Estado Islâmico, o jihadismo, com essa questão da guerra terrorista que surgem outras correntes de protestos ecológicos, de estudantes, movimentos de subúrbios, que são atacados, e imigrantes ilegais que são cada vez mais atacados da forma mais indigna possível. Há uma guerra contra um inimigo interno hoje que vem completar a guerra econômica contra o inimigo externo. Temos, então, uma mistura entre uma estratégia neoliberal clássica, de guerra econômica e concorrência de todos contra todos, e o paradigma militar da guerra contra-insurrecional a partir de uma mesma matriz, que é a da guerra civil. Isso me parece ser o principal fator de aceleração de saída da democracia. Isto não quer dizer que esse movimento seja inevitável. Acho que estamos vivendo em uma situação muito perigosa,
porque em várias regiões do mundo a direção é a mesma. A direção que se está tomando, ou seja, é a mesma rumo a poderes políticos autoritários. Há, portanto, efeitos de contaminação e de facilitação do uso da força, da tomada de poder por indivíduos ou grupos que são adversários dos princípios democráticos elementares. A eleição de Trump deu, eu diria, uma autorização à implantação de medidas autoritárias de governos ditatoriais. É nesse sentido que esse novo neoliberalismo pode adquirir um caráter mundial, pelo caráter sistêmico hoje das políticas implementadas. Essa tendência foi facilitada, ou pelo menos permitida historicamente, pelo fracasso provisório de movimentos que iam em sentido contrário, ou seja, movimentos que contestavam o neoliberalismo do ponto de vista da democracia. O que eu quero dizer? Nos anos 1990, vimos o surgimento de movimentos emancipadores, anti-globalização ou alter-globalização. Vimos também o surgimento de movimentos feministas, de camponeses, jovens que desejaram uma democracia mais autêntica. Movimentos estudantis, claro, não posso esquecer, que desejaram a criação de uma sociedade realmente democrática. Uma sociedade que estava insatisfeita com o funcionamento da sociedade, que foi tomada por movimentos oligárquicos ligados às classes dominantes na economia. Então, se viu o surgimento de movimentos alter-globalização e movimentos de classe. Logo depois da crise de 2008, de 2010 a 2016, tivemos um fenômeno mundial extraordinário. Em um número muito grande de países, jovens e também cidadãos se mobilizaram para reivindicar uma democracia mais radical, mais autêntica, mais aprofundada. Os jovens de Madrid ocuparam a Porta del Sol, dizendo que queriam uma democracia real. É bastante significativo o sentido desse movimento. Somente a partir de 2015, em 2015 e 2016, esse movimento acabou se esgotando, não encontrou expressão política. Como não encontrou expressão política, se desencaminhou. Então, penso sobretudo no movimento do Syriza na Grécia, que foi subjugado pela União Europeia a adotar medidas muito severas de austeridade. O governo traiu, de certa forma, as aspirações do movimento social. Eu sei que em 2013 o Brasil também teve um tipo de movimento assim, participando de um ciclo mundial de lutas. Não podemos esquecer que hoje os movimentos são mundiais, mas esses movimentos não tiveram uma desembocadura política, e o que vimos surgir foi uma reação autoritária que explora e utiliza, como eu disse, a raiva social. Isso nos leva a raciocinar em termos de ciclos. O ciclo autoritário que estamos vendo hoje, que é muito perigoso e ameaçador, mas talvez, em dado momento, possamos imaginar que dentro de alguns meses ou algum tempo, podemos assistir a uma contestação ao neoliberalismo do ponto de vista da democracia. E aí percebemos
que lidamos com o que eu chamo de uma grande bifurcação. A crise atual dos sistemas político-liberais representativos pode levar tanto a uma aceleração da saída da democracia, o que um autor americano, Andy Brown, chama de uma desdemocratização, ou seja, uma aceleração da desdemocratização, que pode chegar, talvez, até uma pós-democracia, como dizem alguns, sobretudo um colega, Colin Crouch, que fala em pós-democracia, ou então, talvez, caminhemos para outro sentido, para forças de outro sentido, um movimento para uma democratização da democracia, eu chamaria assim, do modo como apareceu no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. No tempo que resta, quero enfatizar os desafios que me parecem ser importantes diante para esses movimentos emancipatórios e antineoliberais. Para responder ao neoliberalismo hiperautoritário de hoje, esses movimentos emancipatórios precisam responder a determinadas perguntas que lhes são dirigidas. Eu vejo 10 desafios que se colocam hoje aos movimentos de emancipação. O primeiro deles é que estamos lidando com um sistema de poder mundial, produzindo efeitos maciços e generalizados. A questão é saber se os movimentos alternativos ou de emancipação hoje têm uma análise suficiente sobre o que seja o neoliberalismo. Para mim, essa questão é muito importante, porque Pierre Dardot e eu, nos nossos trabalhos, tentamos retraçar certas análises que nem sempre são compartilhadas por esses movimentos. E, primeiramente, então, fazer uma análise correta, exata do neoliberalismo. O segundo desafio o projeto histórico da emancipação é a emancipação pela realização da igualdade. Esse projeto parecia ser conduzido por um movimento inevitável da história. Desde o século XIX, se pensa que a emancipação é o caminho, é para onde estamos nos dirigindo, porque o progresso seria imanente ao processo histórico. Essa concepção da história é hoje profundamente questionada, posta em xeque. Por quê? Pelas catástrofes que se percebe no horizonte. Não se pode mais acreditar que a história nos conduza necessariamente a uma sociedade melhor. Nós podemos perceber isso no sucesso das distopias no cinema e na literatura. A questão é saber se podemos fugir deste catastrofismo e reinventar um novo progressismo ou uma nova filosofia do progresso, uma nova concepção da história como progresso, que não seja mais um progresso imanente ao processo. O terceiro desafio está muito ligado a esse segundo. O fato de que a emancipação se tornou, de certa forma, um pouco o monopólio de uma doutrina marxista, socialista, com a pretensão de ser científica, repousando na ideia de que havia leis naturais do desenvolvimento histórico. A partir deste postulado, havia a necessidade de um partido político de vanguarda detendo o conhecimento das leis históricas. Se os movimentos de emancipação precisam de uma organização política, a questão que se apresenta a eles é: qual pode ser o papel desses partidos políticos, sabendo-se que eles não podem mais se apoiar na fé numa necessidade histórica? O quarto desafio é o fato de que a emancipação esteve ligada a uma crença
que eu chamo de concepção desenvolvimentista do curso da história, segundo a qual o progresso material, a exploração do planeta pelos homens, levaria necessariamente à libertação da humanidade. Esse é um fator importante sobre o qual eu trabalhei muito e é fonte, a meu ver, do socialismo e do marxismo. Essa fonte está presente numa corrente que chamamos de São Simoniana. São Simão foi um autor importante do início do século XIX, que deu origem a uma corrente de pensamento que defendia e explicava a ideia de que no século XIX era uma época em que se tornava possível a exploração ilimitada dos recursos do planeta inteiro. Só que os movimentos emancipadores, influenciados por esse socialismo, compartilharam da mesma ontologia do capitalismo, ou seja, a mesma relação dos homens com a natureza. E como hoje se separar dessa relação com a natureza, dessa relação de exploração da natureza, dessa ontologia que os movimentos de emancipação, a esquerda, compartilhou com o capitalismo. E uma pergunta que me foi dirigida antes, muito pertinente, foi como aprender com as outras culturas e outras tradições, como integrar as outras ontologias na concepção da emancipação. Desse ponto de vista, no meu entendimento, e de acordo com a pergunta que foi levantada, devemos nos perguntar o que a América Latina pode trazer para a redefinição da emancipação, dos movimentos de emancipação. Um quinto desafio, um dos impasses que pesa sobre esses movimentos é a contradição entre a finalidade de emancipação e os meios utilizados para isso. É preciso interrogar hoje não apenas o papel dos partidos, de um partido que muitas vezes é autoritário e às vezes oligárquico, muitas vezes corrupto, e também o papel do Estado na emancipação. Devemos esperar do Estado medidas e dispositivos libertários. Não haveria aí uma armadilha em confiar nos partidos e no Estado? E um sexto desafio, a esquerda do século XXI se estatizou profundamente. E a pergunta é, o que foi feito das dimensões libertárias da emancipação? A estatização bloqueou, de certa forma, ou recalcou aquilo que havia como dimensão de autogoverno e autonomia da sociedade. Houve, certamente, o primeiro socialismo, um socialismo de associação voluntária, também movimentos de conselhos operários, também na década de 70, um movimento de autogestão, mas me parece que se confiou muito no Estado com a ideia da construção do Estado social. Não seria um meio da sociedade se desapossar dos seus próprios meios políticos, da sua capacidade de autodeterminação? Um sétimo desafio é o fato de que os movimentos emancipatórios se nacionalizaram muitas vezes. O objetivo do combate social e político muitas vezes era a tomada do poder no âmbito nacional. E como fica hoje a dimensão internacionalista? Como se exerce o internacionalismo hoje? Como se age no marco internacional? Estamos lidando com um sistema de poder mundializado. Mas os movimentos de emancipação são movimentos nacionais. Não há mais internacional. Quase tudo desapareceu em escala internacional. Houve a alterglobalização, que é muito importante, foi importante, mas enfraqueceu. Então, como exercer esse internacionalismo? Um oitavo desafio no plano político, no plano econômico, se pensou durante muito tempo que
a solução para ultrapassar o capitalismo seria a nacionalização do aparelho produtivo, em parte ou totalmente, conforme cada corrente política. Então, essa apropriação estatal dos meios de produção teve seus limites, como vimos na história. Hoje, acho que o principal desafio, um dos principais desafios, é pensar na superação do capitalismo sem estatização, ou seja, como pensar a instituição de formas democráticas de atividade econômica, numa época em que há a dominação pelas grandes empresas. Será que hoje podemos imaginar o desenvolvimento de cooperativas de forma de autogestão? Em que medida a instituição do que eu chamo de comuns pode permitir a superação do capitalismo mundial? E o nono desafio, a reinvenção da emancipação, que se dará com experimentos em práticas de lutas interativas. Penso que precisamos de uma política por baixo, ou seja, precisamos da emergência de formas inventivas, de formas que tenham por iniciativa formas sociais, econômicas e políticas, partindo da iniciativa dos cidadãos. No entanto, há um problema político que já se apresenta. Como construir coligações democráticas com todas essas forças esparsas e com todos esses movimentos diferentes, movimentos de camponeses, mulheres, jovens, como constituir um bloco democrático diante e contra o bloco oligárquico que está no poder por toda parte. E o 10º desafio: há séculos tem havido uma esperança de emancipação, uma grande esperança baseada em determinado imaginário de igualdade e solidariedade. Eu falei antes sobre a solidariedade. Isso mobilizava paixões em relação a um certo senso da felicidade. E a questão, hoje, lançada aos diferentes movimentos de emancipação, é como fazer com que a esperança ressurja diante de um mundo tão sombrio, diante de horizontes tão negros, diante da destruição dos seres vivos, das espécies, da destruição possível da humanidade hoje. Será que podemos ter esperança tendo apenas em vista esses horizontes sombrios? Parece-me que os movimentos de emancipação talvez tenham sido muito tristes em suas constatações e também muito austeros em suas práticas militantes. A questão é como refazer a imaginação política e relançar uma criação de utopia e também encontrar formas mais atrativas de funcionamento das organizações. E eu me pergunto quanto à dimensão estética, à dimensão sensível, espiritual dos movimentos de emancipação. E para concluir, e depois de ter listado esses desafios, eu gostaria de destacar alguns pontos. O sistema neoliberal é mais rígido, está mais radical do que nunca e, ao mesmo tempo, é frágil. Alguns defendem até mesmo que ele está se tornando mais violento porque está mais frágil do que nunca. A questão da emancipação, de fato, está posta e se põe de uma forma nova, depois de um fracasso e de um socialismo reformista. Mas os movimentos de emancipação mudam de sentido e de conceito com a mudança de concepção da história. Porque como a história não contém mais um progresso imanente, não podemos mais pensar numa concepção da história
como foi criada nos séculos 18 e 19. Precisamos, então, associar imaginação política e experiências utópicas novas. Mas estamos assistindo efetivamente à emergência de uma imaginação política ligada a experimentos. E Pierre Dardot e eu tentamos teorizar em função dos princípios do comum. E vemos uma mudança de atitude dos indivíduos. Não basta apenas criticar o que está acontecendo, é preciso refazer a sociedade com novas bases, criando desde já novas instituições que permitam prefigurar uma sociedade futura. Eu penso que essa extensão do campo do experimento, que chamamos de instituição dos comuns, é o que nos faz mudar de paradigma emancipador. Passamos de um paradigma que repousava na necessidade histórica, naquilo que Martin Buber, um filósofo alemão, chamou de necessitarismo, a um possibilitarismo. Passamos da necessidade à possibilidade. A possibilidade de implantar desde já modos de ser e fazer diferentes. Mudamos, portanto, devemos mudar, portanto, de estratégia, porque não podemos apostar tudo na tomada do poder por um partido que mudaria completamente a sociedade e a vida. Acho que isso acabou. Esse esquema serviu para o século XX, hoje se esgotou. Precisamos inventar, e os movimentos de emancipação precisam inventar, uma nova relação, uma nova articulação entre um projeto emancipador e experimentos atuais. Sem desprezar o fato de que o confronto político, principalmente com o aparelho de Estado, é sempre uma possibilidade e provavelmente algo inevitável no momento de passar a outra sociedade. É por esta razão que nós falamos não somos os únicos, mas em utopias reais, há uma obra bastante significativa de um sociólogo americano, Eric Colin Wright, que escreveu um livro intitulado Utopia Real. É interessante, esse autor vem da corrente marxista e hoje é este autor que nos diz que não devemos mais esperar da construção de um partido o fim da história, ou a solução, mais exatamente, para ele. O que é essencial hoje é relacionar o que ele chama de sonhos e práticas, para que as práticas possam personificar os sonhos e já aplicá-los hoje. Acho que é preciso pensar isso do lado dos movimentos de emancipação e estamos lidando com algo bastante diferente. A tarefa principal dos movimentos de emancipação é criar essas instituições assim hoje, instituições de comuns que associariam democracia aprofundada, radical e direta e questionamento da predominância da propriedade privada. Precisamos dessas novas instituições, dessas cooperativas, por exemplo, outras formas de autogestão que possam ser imaginadas. Precisamos de tudo isso em instituições públicas e privadas. Precisamos corroer o sistema neoliberal, enfraquecê-lo e prefigurar uma sociedade futura, para que as pessoas possam ter esperança em outra coisa. Mas para ter esperança, as pessoas precisam viver já desde hoje algo novo, passar para outras coisas em espaços novos. E isso é da responsabilidade dos movimentos de emancipação, ou seja, buscar o desejo por esta outra forma de sociedade. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, professor Laval, por mais uma brilhante conferência, terceira desta noite. Para dar continuidade aos nossos trabalhos, vou pedir que quem quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, se identifique e vamos fazer blocos de perguntas. Nós temos aqui, peço se tiver algum dos meus colegas que possa passar o microfone, por favor. Então, vamos na primeira pergunta, segunda pergunta aqui, e vamos ver se tem mais uma terceira pergunta. Enquanto vão passando o microfone, então, ou se a pessoa quiser, pode vir aqui, talvez seja melhor. Eu, nesta última entrevista, a China, nova potência mundial, com tradições ilógicas que vem transformando o país. Atrás está as temáticas que o professor Laval está fazendo conosco, então já passo a oferecer a revista e em sinal de agradecimento também mais algumas outras publicações, a financiarização, crise sistêmica e políticas públicas. Então, mais uma pequena contribuição e já vamos então à nossa primeira pergunta. Boa noite, tudo bem? Eu gostei muito, me contemplou muito, tirou muitas dúvidas, só que eu fico me perguntando sobre o papel dos movimentos emancipatórios, como pensar novas realidades, novas possibilidades, mas eu me pergunto também que nesse mesmo caminho que a sociedade pode percorrer de emancipação, eu pergunto qual que é o papel do mercado, né, de livre concorrência, que é inflamado através do consumismo, né? Enquanto tiver um consumismo, a sociedade for uma sociedade hiperconsumista, como é que a gente vai combater o sistema de concorrência para enfraquecer o neoliberalismo? Essa é a pergunta que eu faço. Ivo, eu faço filosofia. Solicitamos, por favor, que as perguntas sejam feitas de forma clara, porque a tradutora está vendo vocês de costas. Então, obrigada. Bom, boa noite, também agradecer por esse rico espaço. Me parece que em todo o debate construído em torno do neoliberalismo e das mudanças que vem ocorrendo nesse último período, o Estado teve um papel central, né, os Estados nacionais, em implementar e operacionalizar essa nova forma, né, de governamentabilidade. E aí eu me pergunto, é possível disputar poder rumo a um processo emancipatório sem disputar o Estado? Né? Ele não teria ainda um papel central rumo a esse processo, né, emancipatório, compreendendo ele não como algo isolado, mas também articulado com esse conjunto de movimentos sociais e forças políticas? Outra pergunta relacionada ao papel dos partidos, né? Será que não seria um debate de repensar o papel que os partidos cumprem, compreendendo como um polo aglutinador desses diferentes movimentos sociais, já que coloca essa necessidade, né, de uma certa articulação das diferentes formas de manifestação, ao invés da gente negar este papel? Será que não deveria se repensar por completo o papel de uma organização política, né, capaz de pensar estrategicamente, né, a disputa desse poder rumo a uma emancipação social, política, enfim? Obrigada. Mais uma... Adriele. Mais alguma pergunta, colocação? Então, vamos passando a palavra ao professor. Je prends celui-là. Vous pouvez garder peut-être celui-là. Ah bah oui, maniable. Oui, il est question dans votre première question. Primeira pergunta trata-se do papel do mercado e da concorrência.
Com certeza, a imposição, a implantação de uma sociedade que repousa numa lógica de concorrência, que trata os indivíduos como consumidores e mesmo consumidores de escola, saúde, etc., isso modifica as subjetividades. Aliás, esse é o objetivo da operação. Uma palavra que citamos no nosso livro, que é uma palavra da Margaret Thatcher, que dizia que o importante era mudar a alma e o coração dos indivíduos. E que isso tinha de ser feito mediante a economia. É uma palavra muito dura e violenta, mudar a alma e o coração dos indivíduos mediante economia. Mas, ao mesmo tempo, é uma frase que deve ser pensada essencialmente, porque isso nos faz pensar na questão do neoliberalismo que visa a mudar a sociedade e os indivíduos. A questão é terrível. Ou seja, como com esses processos de subjetivação, como diria Foucault, como é que podemos ainda pensar numa emancipação, numa liberação, numa libertação? Podemos acreditar nisso pelo fato de que, em dado momento na história, há o que Foucault chama de crise generalizada de governamentalidade, como diz o próprio Foucault. São insurreições gerais contra o modo pelo qual os indivíduos são governados. Vimos recentemente, com os grandes movimentos que se realizaram nas praças, o eco de movimentos que surgiram nos anos 70, depois da insurreição de 1968 na França. Milhares de jovens ou de pessoas questionaram o seu modo de viver, em que eram obrigados a ser o que não queriam mais ser. Ou seja, acho que isso é base de todo o movimento de emancipação e de oposição. A emancipação precisa ser interrogada enquanto vocábulo. Se entendemos que a emancipação é fim de todo o governo, estamos enganados. Acho que sempre há a possibilidade de revolta, de insubordinação, de insubmissão. Sempre há uma possibilidade de levante, de insurreição, porque em dado momento, as situações às que as pessoas são submetidas pode rapidamente se tornar insuportável. Como os consumidores vão conseguir suportar ser tratados com alimentação envenenada por uma agricultura produtivista? Com novas doenças graves, como as pessoas poderão continuar vivendo nos engarrafamentos? Eu tive uma experiência pessoal em São Paulo e lá isso tem uma dimensão apocalíptica. Como é que as pessoas conseguem continuar vivendo nessa situação insuportável? Sempre podemos apostar que em dado momento se cristalizam as raivas, as insatisfações e que talvez tudo isso possa levar não mais uma submissão maior, e sim mais liberdade. É uma questão também política. Segunda questão, quanto ao Estado. A partir do momento em que não se define mais o neoliberalismo simplesmente como expansão do mercado e redução do Estado, e quando entendemos que o neoliberalismo é uma política de Estado muito determinada, então não podemos mais simplesmente opor mercado e Estado. Essa é a base. Não podemos mais simplesmente esperar que o Estado empurre o mercado, porque o próprio Estado é um agente
do mercado. O Estado neoliberal é agente do mercado. O ator ativo, é um pouco tautológico dizer isso, mas o Estado é uma extensão do mercado. Eu diria até mesmo com uma instalação do mercado dentro do próprio Estado. A resposta não pode ser simplesmente um apelo à maior presença do Estado. Vemos que isso pode ser perigoso hoje. Precisamos pensar não como se fazia nos movimentos anarquistas ou marxistas, não uma abolição do Estado como a tese dos anarquistas, também não um enfraquecimento do Estado total, são teses problemáticas hoje, mas a democratização do Estado e uma desestatização das políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Nas políticas públicas, se integrarmos cada vez mais a opinião, a voz, a decisão dos cidadãos, de forma muito concreta, podemos esperar uma redução da burocracia, da intensidade da burocracia exercida sobre a vida social. Podemos imaginar que os movimentos sociais e os movimentos de emancipação a que nos referimos podem levar a intervenções mais ativas na orientação e no funcionamento das instituições públicas. É o que tem vivenciado municípios espanhóis, como o caso de Barcelona em particular. É o que o grupo que governa Barcelona chama de política dos comuns. Tivemos muitos contatos com vários atores desses movimentos sociais espanhóis, catalães. O que eles chamam de política do comum é uma política de intervenção dos cidadãos na escolha das políticas públicas em escala municipal. É claro que o perímetro é bastante limitado, é um município, mas é uma maneira, na verdade, de democratizar instituições públicas. Podemos imaginar que isso possa ter aplicações, por que não, em serviços públicos, no setor de transportes públicos, universidade, saúde, em que os cidadãos podem intervir de forma mais direta. Acho que essa é a estratégia a adotar. Os partidos que chegam ao poder têm de estar diretamente ligados aos movimentos sociais, implantando dispositivos de assembleia em que os cidadãos, por exemplo, por bairros, podem intervir. E talvez de forma um tanto mítica, o orçamento participativo de Porto Alegre teve um papel nessa nova estratégia. Não é só o orçamento participativo de Porto Alegre como um sucesso total e completo, mas ele constituiu em escala mundial um modelo importante. Por que esse sucesso? Porque ele deu a possibilidade de uma participação muito mais direta do cidadão. Foi apenas uma tentativa, um ensaio, um primeiro passo, mas foi de fato uma verdadeira estratégia política. E, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que o que está se tornando insustentável, insuportável, é que um partido dito revolucionário funcione ao contrário da finalidade ou do objetivo proclamado. Foi isso que tivemos no século XXI. Uma situação muito estranha, paradoxal, em que partidos disciplinados que solicitavam uma obediência total dos seus membros, visando uma libertação da humanidade. E isso levou ao pior dos sistemas. Acho que isso precisa ser posto em xeque. Só quero fazer um anúncio, porque a Suzana não mencionou, com o Pierre Dardot, nós escrevemos outro livro, ele e eu, para celebrar a Revolução de Outubro, e publicamos em outubro de 2017 uma obra sobre a Revolução Russa, o bolchevismo e as lições a serem tiradas disso. E mostramos também que a Revolução Russa não foi
o único modelo, houve a Revolução Mexicana e Espanhola, que poderiam ter desenhado outro modelo de revolução. E nesse livro mostramos a relação entre os meios e os fins. E por que eu estou falando desse livro? Ele será traduzido e publicado no próximo mês, né, pela editora Perspectiva, em português. Com 1 ano de atraso, eu confesso, tá? Só agora, então, em outubro de 2018, que o livro será publicado. Eu agradeço. Se houver outras perguntas, estou disposto a responder. Eu sei que tinha pessoas que nas outras palestras, nas anteriores conferências, ficaram com vontade de fazer alguma pergunta. Então, caso alguém tiver alguma pergunta que não conseguiu fazer no anterior, pode continuar. Por favor, o microfone para o professor Castor. Depois tem uma segunda pergunta. E se tiver uma terceira. Boa noite. Meu nome é Castor, sou professor aqui na Unicinos, professor de filosofia. Agradeço muito as 3 palestras que hoje nos ofereceu. E a minha questão é a respeito da questão da guerra civil. O neoliberalismo tem como foco a gestão das condutas, a administração das liberdades e, no limite, produzir a própria liberdade dos sujeitos como uma forma útil de gerenciar as instituições. O neoliberalismo fugiu dos dispositivos da soberania, que são dispositivos de força, porque a força sempre gera resistências que, no limite, também inviabilizam uma boa gestão, porque os indivíduos resistem mais facilmente à força, ou menos mais rapidamente. Você trouxe a questão de que, na atual fase do neoliberalismo, a guerra civil está sendo utilizada como um dispositivo de governamentalidade, de governo, na verdade. A guerra civil é um dispositivo da soberania, é um dispositivo da força. A minha questão é se, na sua visão, no caso, os dispositivos de força e da soberania, em concreto a guerra civil, ou o estado de exceção, ou o golpe de Estado, eles são elementos, podem ser considerados dispositivos biopolíticos também, ou a gente pensaria que são elementos conjunturais, pontuais, neste momento histórico, como ocorreu com os fascismos na década de 30. E neste ponto também uma segunda questão é qual é a sua opinião, a sua relação com os estudos de Lazzarato, sobre a questão da guerra civil, e mais especificamente com os estudos de Giorgio Agamben, a respeito tanto da exceção quanto da stasis, a guerra civil como dispositivo biopolítico das sociedades contemporâneas que inverteram a relação. A ordem mundial é uma ordem que está sendo policiada com dispositivos de policiamento, enquanto a cidadania está sendo aplicada o dispositivo do inimigo. Agradeço. Seguinte pergunta. Boa noite, professor Laval. Muito obrigada pela sua explanação nos 3 turnos, foi excelente. Eu me chamo Renata, sou estudante do doutorado em educação aqui da Unicinos. Eu queria ter feito essa pergunta antes, eu não consegui, então vou aproveitar o momento. Eu gostaria, se possível, que o senhor explorasse um pouco como é que a questão da diferença é concebida nesse novo contexto neoliberal que o senhor tem descrito. Porque me parece que o neoliberalismo ele sempre conviveu muito bem com a diferença.
Ser diferente durante muito tempo foi um capital humano importante, valorizado. Era importante eu trazer a diferença dentro da lógica da empresa, por exemplo. Porém, nessa mutação do neoliberalismo, esse discurso autoritário tem sido muito forte contra a diferença. Esse discurso contra a diferença parece se fortalecer. Então, como é que a gente pode pensar a questão da diferença nesse novo contexto do neoliberalismo? Vous avez bien compris la dernière question? Oui, d'accord. Então, vamos responder o professor R. Então, Tom Madalena, il y a encore une question, troisième. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. Meu nome é Antônio Madalena, Tom Madalena, conhecido aqui pelo, né? Eu sou professor de filosofia no Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Os institutos federais foram criados na gestão do governo democrático do presidente Lula, e hoje nós temos mais de 600 campus espalhados pelo país, com um pouco mais de 10 anos. É importante, eu acho, destacar isso para o senhor, na medida em que são uma realidade concomitante das universidades, como essa que nós nos encontramos agora. Vou procurar ser sintético na minha pergunta, porque eu participei das duas, esta e a anterior, eu não participei da primeira. O senhor falou do conceito de comum na segunda palestra, e eu achei bem interessante a pergunta de um colega sobre a questão das nossas tradições aqui no nosso país, as tradições dos povos tradicionais e dos povos afro-brasileiros, que têm uma longa tradição, justamente, eu acho, seja prática, né, formas de vida baseadas no comum. Eu, como professor de filosofia, ministro para os meus alunos do segundo ano, no segundo semestre, sabedorias tradicionais. E exatamente nesse período agora de agosto até outubro, eu trabalho com as sabedorias indígenas. E a grande dificuldade que eu noto é de descondicionar eles a um modo de ler textos para ler textos das tradições indígenas. Eu ministro textos, por exemplo, do Cacávera Jecupé, que é um dos grandes pajés, né, xamãs, vivos de origem guarani. E eu tenho que fazer todo um trabalho de descondicionamento. Bom, isso dito, eu vejo que o grande problema é justamente em que nós temos a efetivação aí de um longo período de 30 anos ou mais, de efetivação daquele ideário da frase citada pelo senhor da Margaret Thatcher. Ou seja, por outro lado, né, essa ideia do comum, ela se encontra ancorada em todas as sabedorias tradicionais ao longo do mundo, no que restou delas, que nós temos hoje ainda no nosso planeta, e historicamente registrado. Surpreendentemente, isso está lá em Aristóteles. Então, a minha pergunta é: como nós fazermos a religação disso, que é fundamento do nosso existir, como marcado em Aristóteles e presente em todas as tradições sapienciais dos nossos povos tradicionais, e destaco particularmente do país em que estamos, né, do nosso Brasil, e por outro lado, né, essa extrema expropriação, né, e erradicação, a tal ponto que hoje, para finalizar, né, nós temos, assim, eu acho que o problema cristalizado justamente na educação,
onde nós temos essa doença social hoje, que é a de que nós temos um aumento significativo de adolescentes cometendo suicídio, porque eles não encontram, né, parâmetros para se ancorar, né, e naufragam. Eu costumo usar só para terminar, quando citam como referência, porque no nosso país aqui o modelo coreano, eu digo, bom, ok, é justamente o modelo de ensino, o sistema de ensino, onde nós temos a maior taxa de suicídios entre jovens adolescentes. Eu acho que isso é o emblema talvez mais significativo desse mundo que ficou louco, né? Muito obrigado. Obrigada, professora Madalena. Passamos a palavra ao professor Laval e dessa maneira, então, após as perguntas, encerramos as questões do dia. Quanto à questão da guerra civil e do neoliberalismo, se seguirmos ao pé da letra as análises de Foucault, podemos ter a impressão de que estamos lidando com uma separação entre o modelo neoliberal baseado num governo pela liberdade dos sujeitos e, do outro lado, o modelo da soberania, o modelo da guerra, da força. Na realidade, as coisas são mais complicadas do que isso mesmo em Foucault. Em primeiro lugar, eu insisti num ponto que Foucault não aprofundou, não analisou, que é a dimensão profundamente antidemocrática do neoliberalismo e sua função estratégica. Para a implantação dos dispositivos liberais, é preciso mobilizar meios de força. Esses meios não são necessariamente extralegais. São meios de força que passam pela lei. Mudar a Constituição, são meios utilizados pelo neoliberalismo para criar a ordem da concorrência. Vemos bem isso na Europa, em que se construiu um marco constitucional europeu, impondo-se aos países para que eles implementassem políticas a partir de determinados critérios quantitativos, principalmente, mas também para implementar e generalizar a concorrência entre legislações, serviços públicos, etc. Então, eu não acho que possamos simplesmente opor o modelo da liberdade pelo mercado e o modelo da soberania. Talvez seja um limite nas análises de Foucault, ou pelo menos um limite das interpretações feitas sobre Foucault, porque eu penso que o neoliberalismo mobiliza os meios para se manter, para se implantar. Por certo, o funcionamento da governamentalidade pode dispensar o comando do soberano, mas para implantar essa ordem da concorrência é preciso meios de soberania, mas uma soberania que tem tendências autoritárias e absolutistas, que vai contornar as formas da democracia liberal. E isso também não passa por aquilo que no pensamento crítico mais corrente diríamos que passa por um estado permanente. Acho que o jogo, as regras do jogo funcionam bem, porque a estratégia é não sair da legalidade, é transformar a lei, transformar as instituições, até mesmo o Estado de Direito, fazendo dele um Estado de Direito privado, ou seja, incorporando no próprio Estado o princípio dominante da propriedade privada, de respeito à propriedade privada. Parece que temos de pensar numa articulação
que não é possível se continuarmos pensando em termos de sequência cronológica separada, com a era da soberania, depois a era da disciplina, depois a era biopolítica, depois a era neoliberal, etc. Essa interpretação, desculpo-me por falar disso, essa interpretação é sequencial e foi feita não por Foucault, mas por comentadores dele, e principalmente por Gilles Deleuze, que teve uma tendência a tornar muito cronológicas as suas análises. Eu acho que as coisas são mais complexas. Sempre precisamos pensar em termos de triângulo. Foi o que o Foucault, em dado momento, defendeu. Então, há triângulos de disciplina, soberania, governo. É preciso pensar assim. Então, é preciso fazer um trabalho sobre a própria soberania. Na filosofia política, é preciso retomar a questão da soberania. Não para se apropriar dela, mas para, talvez, desconstruí-la e ir além dessa questão. Quanto à questão da diferença, eu não tenho tanta certeza de que o neoliberalismo clássico tente negar as diferenças. Eu me pergunto se não deveríamos pensar antes que ele busca explorá-las, em fazer com que entrem em competição, em concorrência, fazendo da diferença, por exemplo, uma marca comercial. A fazer dela um elemento do branding ou marketing, cultivando, de certa forma, a diferença para neutralizá-la politicamente, para neutralizar o conflito possível. A meu ver, o que é certo é que um modo de governo bastante complexo, que não visa necessariamente negar o fato de que haja negros, indígenas, etc., mas que gostaria de integrá-los nos jogos do mercado. Na verdade, o que é o neoliberalismo? São políticas determinadas que visam criar situações de mercado, integrando o maior número de pessoas possíveis nos jogos do mercado. Isso supõe o exercício de uma força política ou transformações da legalidade. Isso também pode passar por dispositivos sutis, muito sutis. Por exemplo, estou pensando no modo como o ensino está sendo transformado, que essa transformação não tem se dado pelo exercício da força, mas por lógicas de avaliação. São dispositivos, instrumentos de tornar o ensino uma concorrência entre os docentes. Como as tradições, como é que eu posso dizer como entendo as coisas? Eu não sei se eu entendi muito bem as suas observações, mas me parece que há vários caminhos possíveis. Há um caminho antropológico que eu compartilhei com os meus amigos do movimento anti-utilitarismo nas ciências sociais. Há um sociólogo bastante forte na França. Eles têm uma revista, a revista do Mauss, que dá um jogo de palavra, porque MAU2S é a crônica do Marcel Mauss. E deixar nas costas de Marcel Mauss se pode ter aí uma lógica do dom e do contradom, de reciprocidade, mas também pode ser uma referência política. Ou seja, as políticas ou a política pública deveria se inspirar em princípios antropológicos. Talvez essa abordagem fosse muito abstrata ou acadêmica para funcionar bem. Um outro caminho que me parece mais interessante foi tomado por alguns movimentos
indígenas, movimentos zapatistas, me parece muito interessante, quanto à relação com a tradição, em que não se trata de uma lógica estritamente identitária ou de retorno a uma identidade perdida, e sim de uma reinvenção da tradição. Ou seja, uma retomada de determinados fundamentos da cultura tradicional, certos princípios da cultura tradicional, para atualizá-los para o mundo globalizado em que vivemos, fazendo assim desses princípios tradicionais ferramentas, instrumentos de referência para todos os outros movimentos opostos ao neoliberalismo. Acho que este é um caminho muito interessante de comunicação, de diálogo entre os movimentos autóctones. É a maneira que eu poderia responder, mas isso também remete a questões muito antigas, e aí vou concluir aqui. Eu me interessei muito com o Pierre Nardot no livro sobre o pensamento de Marx, mas o último Marx foi um Marx que se interessou pelas sociedades tradicionais e que abandonou a concepção linear da história, consistindo em pensar que todas as sociedades deviam se modernizar e seguir o caminho inglês. O último Marx foi aquele que pensou que nas sociedades tradicionais havia coisas a salvar, a conservar, a reinventar até, para que essas coisas pudessem se articular hoje com determinados elementos modernos, a técnica, a ciência moderna. Acho que em Marx encontramos uma ruptura e uma retomada de um projeto do comunismo dos comuns. O que é isso? Um comunismo que já desde o século XVIII visava defender as práticas costumeiras. Foi um movimento que existiu na França, no campo, e acho que chegamos a um ponto em que devemos abandonar totalmente as lógicas desenvolvimentistas e modernizadoras, as lógicas lineares da história, e pensar mais em termos de grupo, ou seja, como recuperar, retomar tradições, reinventando-as ao mesmo tempo. Há trabalhos interessantes de historiadores sobre essa questão, sobretudo na França, que refletem sobre um novo regime de historicidade. É uma expressão que está se consagrando neste meio, um regime, então, de historicidade, que visa abandonar justamente esse olhar para o futuro que faz com que o passado desapareça totalmente. E, então, retomando o passado para ver como se projetar no futuro. Muito obrigado. De reflexão, de trabalho, professor Laval, nós agradecemos com as nossas palmas.